Olá, bem-vindos, bom dia. Salário mínimo em 2023. Qual o valor previsto e quanto pode ser o aumento? Você está no canal Agir e eu sou Caco Siqueira, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui. E nunca se esqueça, a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira, sempre. É muito bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, eu já vinha feito vídeos esse ano com a previsão do salário mínimo de 1.320. Já me chamaram de louco, né? Que impossível. Para 2023. Salário mínimo. Isso antes de falar de aumento real. Agora o governo diz que seria 1.320 já com aumento real. Então, quando eu digo assim que é difícil eles darem aumento real em cima de uma inflação que já passa de 7%, encaminha a 2 dígitos, né? Nós temos aí novembro e dezembro para poder soltar a inflação ainda. Ela teve deflação julho, setembro, julho, setembro e outubro. Teve deflação. Agora, novembro e dezembro, ela teve aumento. Outubro, dezembro e novembro, ela teve aumento. Então, provavelmente chegue aí a 8,5%, 9%, ou beirando os 2 dígitos. Por causa dessas ondulações do dólar, né? A especulação que foi feita aí pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, comentando sobre a Bolsa de Valores. E isso elevou o dólar a patamares altíssimos, um dólar que já vinha estabilizado, levou a patamares altíssimos, caiu a Bolsa de Valores, a taxa Selic subiu e a previsão do PIB é que vai cair nos próximos 12 meses. Nós temos um PIB aí abaixo da normalidade, entre 10% e 8%. Bem abaixo, né? Nosso PIB é 11,5%. Vamos ter um PIB bem abaixo aí do... Quem não sabe o que é PIB, é Produto Interno Bruto. É o preço do Produto Interno Bruto, tá? É o que se mede aí para poder medir inflação também e o custo dos alimentos, né? Mas vamos ler a matéria aqui. Vamos ver. Em 2022, o valor do salário mínimo está em 1.212. O projeto de orçamento de 2023 prevê que o valor suba para 1.302 a partir de janeiro, com base na correção apenas da inflação. Durante a campanha, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do PT, prometeu que, caso eleito, o piso nacional teria reajuste acima da inflação, ou seja, aumento real. Essa eu quero pagar para ver. Quero ver como eles vão fazer para dar aumento real. A equipe de Lula ainda estuda como isso poderia ser feito. Veja abaixo o que já foi dito e o que está em discussão. Valores em discussão. Até o momento, a expectativa do próximo governo é elevar o salário mínimo para 1.320 em 2023, ou seja, um aumento de R$ 108. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, prevê um valor de 1.302 para 2023, o que representaria um aumento de R$ 90 em comparação ao valor atual. O senador eleito Wellington Dias, PT Piauí, disse que seria possível reajustar o valor em 1,4% acima dos 1.302, previstos, que seria o tal do aumento real prometido pelo governo Lula. O impacto deste aumento nas contas públicas seria de 6,8 bilhões. A equipe do presidente eleito estuda como será possível realocar recursos do orçamento para garantir o reajuste.
abro aspas, aqueles 6,8 bilhões necessários para suportar o aumento do salário mínimo vão alavancar cerca de 53 bilhões na economia. Pelo que representa essa estratégia, são 38 milhões de pessoas que ganham salário mínimo, disse Dias a jornalistas na quarta-feira, dia 16. A alteração na regra deve ser feita no Congresso ainda em 2022, para valer a partir de 1º de janeiro de 2023. A outra possibilidade é que depois da posse, Lula negocie com o Congresso e o reajuste seja feito a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já está errado, porque o reajuste de salário mínimo e aposentado é sempre em janeiro. A Secretaria de Política Econômica, SPE, do Ministro da Economia, revisou nesta quinta-feira, 17, a estimativa para o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é atualmente usado para corrigir o salário mínimo e outras despesas do governo para 6% em 2020, contra 6,54% antes. Em 2023, a estimativa passou de 4,86% para 4,9%, considerando um índice de correção de 6% no valor do mínimo, subiria para 1,284, um aumento de R$ 72. O que é aumento real? Isso acontece quando o reajuste oferece um ganho acima da inflação. Ao aplicar uma fórmula de correção com resultados maior do que a inflação, o pagamento passa a ter um reajuste, abro aspas, real, fecho aspas. Pela Constituição Federal, o governo é obrigado a corrigir os valores dos salários mínimos, pelo menos pela inflação acumulada do ano anterior, permitindo assim ao trabalhador manter o seu poder de compra, o que não acontece há muitos anos. O último reajuste, durante o governo Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, o valor foi corrigido por um cálculo que considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB nos últimos 2 anos, com uma projeção para o ano seguinte. Em 2011, Dilma transformou a regra em lei e instituiu uma política de valorização do salário mínimo até 2014. Ela repetiu a iniciativa em 2015 e estendeu a medida até 2019. Em 2019, não há mais uma lei atrelando o resultado do PIB à correção do salário mínimo. O governo Bolsonaro não elaborou um projeto de lei para substituir a lei anterior, que perdeu a validade na época. Na época, a avaliação foi de que o reajuste real prejudicaria as contas públicas e a proposta para o salário mínimo passou a considerar apenas o reajuste pela inflação medida pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O salário mínimo é a menor remuneração mensal que empregadores formais podem pagar a seus funcionários, sendo um direito básico presente na Constituição Federal. Os reajustes anuais afetam diretamente o poder de compra dos brasileiros, sobretudo dos mais pobres e daqueles que possuem benefícios atrelados ao piso mínimo nacional, como aposentadorias e pensionistas. Muito bem, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link dessa matéria para vocês lerem, saiu na UOL Economia, tá? Então a previsão do governo é a previsão que Caco Siqueira fez para vocês nesse ano. Lá na frente, no comecinho do ano, eu fiz um vídeo falando sobre o reajuste do salário mínimo, usando o INPC dos últimos 12 meses, né? E eu previ um aumento do salário até 1.320, me chamaram de louco. Então, essa previsão que eu fiz não foi com aumento real, foi com a inflação. Eu ainda continuo dizendo que esse 1.320 não tem aumento real, é simplesmente a inflação.
é reposição inflacionária. Ou seja, o poder de aquisição de compra do aposentado, do pensionista e do assalariado vai cada vez diminuindo mais. Eu estive no mercado esses dias, porque eu cheguei de viagem ontem, como vocês sabem, e me assustei, porque tudo aumentou em base de 20%, 25%. Carne, queijo, leite, pão, manteiga, tudo aumentou acima de 20%. E o salário não. Então fica inviável para o trabalhador e para o aposentado sobreviver num país onde está se gerando uma inflação maior do que a reposição dos salários. Então esperamos que o governo novo tome uma posição e uma providência referente a isso. E não fique prometendo o que não vai cumprir. Por favor, aumento real é aumento real. É o que você der acima da inflação. Se a inflação der 8, você tem que dar 9,40 para dar 1,4 de aumento real. Então não vem me falar que vai dar 6% e 1,4 é aumento real, porque isso é mentira. Isso é para enganar o povo. Vai começar mal o governo, presidente. Tá ok? Então, o comentário vocês deixam aqui embaixo, por favor. Um likezinho se vocês gostaram do vídeo. E ajude o canal a crescer. Não abandone o Caco não, que o Caco não abandona vocês, tá bom? E, por favor, comentem, compartilhem. E vejam aqui no primeiro comentário fixado o link da matéria. E vejam, leiam a matéria, tá bom? Muito obrigado. Uma ótima quarta-feira. Hoje nós temos culto com o pastor Paulo Henrique. Às 2 horas eu vou estar transmitindo a revisão da vida toda, com comentários, tá? Então conto com a presença de vocês. Beijo do Caco e até daqui a pouco.